Olá, adictos do Recife! Bem-vindos mais uma vez à Frag Room e estamos aqui para vos falar desse coral tão disseminado pelo hobby que é os zoantos. Portanto, fiquem connosco porque esta é a Frag Room. Olá pessoal, bem-vindos. Aqui está este belo exemplar de zoantos, como podem ver com 1,90m praticamente e às dois. Aí está, não. Hoje esta masterclass vai ser dirigida Estás por muito divertido. Daniel Rente. É isto, a Frag Room é uma diversão, Daniel. Portanto, hoje vamos falar de zoantos. Zoantos que é, ou que foi, ou que é, já foi um dos teus corais favoritos. Já foi. Se calhar já não é tanto, porque há outros também, há mais Interessantes. há mais outros por Há aí, outros tudo mais. interesses. Há outros Não é que interesses sejam mais que interessantes, foram desenvolvendo, exatamente. mas já foi um dos teus corais favoritos. Foi. Começando pelo início, que tipo de coral é para ti o Zoantos? Epá, o Zoantes é um coral para principiantes, que é o que se diz, que é um coral para principiantes. Dividindo assim, fazendo essa pergunta como estás a ver, o que é o Zoantes? É um coral, parece tipo uma anémonazinha, como a aptásia é, de aspecto. É um coral que tem colónias muito giras, cresce relativamente fácil e temos colónias muito giras de várias colorações possíveis. Os joantos, no geral, são corais que ou seja, o pessoal não enjoa muito porque há vários. Aliás, todos os corais são um bocado assim, não é? Mas o Zoantos é um coral para, pegando no início, para principiantes, porque é um coral mole, de fácil adaptação a diferentes tipos de ambientes e de ecossistemas e de qualidades da água. E por isso é dos primeiros corais que o pessoal compra. Não são corais muito grandes, fora os zoantes grandes e aqueles zoantes palitoas que realmente têm o pólipo grande, mas há zoantes muito atraentes e pequenininhos, porreiros para ter, por exemplo, nos nanorifes. Já há muita gente, como tu sabes, Carlos, que começa com os nanorifes. Então, que foi o meu caso. Então, começa no hobby com nanorifes. Então, os zoantes foram das primeiras escolhas. Agora, E já que tu falaste aí numa coisa muito importante, são as palitoas. Sim. E que podes fazer a distinção entre palitoa e zoante, assim muito rapidamente, que Sim, é para o pessoal em casa. as palitoas têm várias formas de ser identificados. Para já a dimensão, normalmente. Depois tem a capacidade de agarrar e sequestrar alguma matéria orgânica que esteja viva, que sim, de comida congelada e não sei o quê, no aquário nós conseguimos inserir nas palitoas e eles agarram e têm uma espécie, têm uma boca, por assim dizer, que conseguem sequestrar e alimentar-se. As palitoas, essa é uma grande distinção entre as palitoas e o joanto. Os joantos têm o pólipo e o pólipo não é que seja inanimado, mas não tem essa função tão retrátil e tão visível como no caso das palitoas. Há uma questão muito importante, Carlos, porque estás a falar nisso, que não sei se o pessoal lá em casa e os nossos subscritores já lhes aconteceu ou não, que é, eu já vi zoantos a ter metamorfoses, por assim dizer, em o mesmo pólipo, cresce uma colónia, vê se me faço entender, cresce uma colónia, e essa colónia, depois eu posso tirar um pólipo ou outro dessa colónia, colocamos no nosso aquário da Frag Room, como temos lá os Fairy Muncher na Frag Room, e o pólipo tem uma cor totalmente diferente, ok? E o pessoal diz, mas a cor pode ter a ver com os nutrientes da água, o tipo de luz, mas às vezes não é só a cor totalmente diferente, é até a dimensão do próprio pólipo e realmente parecem alguns até maior que palitoas, que eu tenho caso de alguns ali atrás e é verdade. Agora, porquê? Porque há pessoal que diz que também os zoantos procura como um tipo anémona de encrustamento, como também há quem chama anémona de encrustamento, também tem a tendência a procurar a luz. E então dizem que sim, que acontece muito com os joantos. Dizem, eu também não sei se será os meus que são maiores, que estão um bocado lá atrás, não sei se será isso ou não, mas que eles têm tendência a alongar, a encher mais o caule, por assim dizer, a base com água, então ficam mais carnudos, maior o pólipo, e isso pode ser necessidade de luz, porque eles estão à procura da mesma. Ok, boa explicação, muito obrigado. Que pode ser ou não, mas isto os joantos,
Carlos, é daquelas coisas, e pessoal, que estão estudados e não estão. Há milhares de espécies de cores, de zoantes diferentes. Olha, vou dar um exemplo também muito prático. Há aquela questão de que os zoantes mais caros, os pólipos e isso, começam a crescer, demoram mais tempo a crescer, não é verdade. Porque há zoantos que demoram imenso e que dão 1 ou 2 pólipos por ano a muitas pessoas, que no meu aquário podem dar 50 pólipos por ano. Ou seja, isso às vezes tem a ver com o ecossistema, ou seja, com o aquário onde eles estão e com a forma de adaptação que eles têm ao nosso aquário. Ok, e tu achas que isto é um coral, ou seja, que enquanto o coral é de fácil propagação, ou seja, é um bom investimento que tu fazes sempre no aquário? Porque o zoantos vais sempre comprar um polipito, agora um polipito porque estão na moda, sim, porque antigamente eu comprava colónias. Uma colóniazita, agora compras um pólipo barato, 50 euros, 75 um pólipo de uma coisa que pode falecer assim que entrar dentro da tua água. Mas pronto, ele reproduz e tu propagas. Achas que é um bom investimento para qualquer pessoa que está no hobby, ou neste momento já perdeu um bocado essa conotação, uma vez que tu agarras no SPS, metes dentro do aquário, estás a perceber, partes o SPS e é se calhar muito mais fácil do que estás a fazer isso com zoantos. Os zoantos para propagar, enquanto o SPS é assim, é mais fácil que os SPS fazer a propagação, cortá-los, colá-los num plug e já está. Aí não há volta a dar, é muito mais fácil. Os zoantos, o que se costuma fazer é pegar na rocha onde ele vem e cortar por baixo, onde ele está a fazer a inserção do caule ou da base dos zoantes na rocha, cortá-la por baixo tentando apanhar um bocadinho da rocha e colocar um bocadinho daquele gel de cianoacrilato e colá-lo também. Agora, o SPS acaba a ser mais fácil, que é partiu, tem aqui um SPS solto, e colou. Com os zoantes é preciso ter uma forma de lidar com ele, ele é mais frágil e tudo isso. Não cair em erros que há muita gente faz, que é colar às vezes os pólipos ao contrário, excesso de cola, depois os pólipos demoram muito mais tempo a abrir e tudo isso. Agora, Carlos, quanto à pergunta especificamente, quanto aos zoantos, os zoantos é para beginners, como dizem o pessoal, e para principiantes, mas não é bem assim, na minha modesta opinião. Os zoantos, tu podes comprar uma colónia de zoantes porreira e durante algum tempo os zoantes têm muita tendência que nós não conseguimos encontrar às vezes a resposta na qualidade da água e em parâmetros, não é aí que vamos encontrar a resposta, mas pode acontecer uma colónia a pouco e pouco ir desaparecendo, a sendo despopulada, e isso acontece e perdemos uma colónia de zoantes. Gajos experientes na área já perderam colónias de zoantes muito bonitas e que foram começar a morrer. Parafraseando ou dizendo uma palavra que os americanos, outra vez a questão dos americanos, mas que nós como também vemos muito fóruns e comunicamos com muita gente de lá, o que é que acontece? Eles fazem um meltdown, começam tipo a derreter. Eles fecham, começam a desaparecer. Há parasitas, os nudibranquios dos zoantos, que são muito chatos também. Eu nunca tive nem nós. As spider, há muitas coisas. Mas eu não estou a falar de parasita específico. Estou a falar de próprias colónias que no momento temos 100 pólipos, 200 e passado 6 meses temos 20 ou 30 ou estão quase todas a desaparecer. E que depois pode dar-se uma inversão e podemos ter outra vez uma colónia muito grande de zoantos. Eu, para ter uma ideia, os Rainbow Incinerator, que o pessoal diz que demora muito tempo a crescer e que são caríssimos, os pólipos do Rainbow Incinerator, eu tinha um pólipo e neste momento tenho 10 no espaço de 3 meses. Ou seja, cresceu. Se calhar é pouco, 10. Se calhar há pessoal que tem 100 em 3 meses. Mas os meus cresceram. Eu também já vi pessoal dizer-me que os Rainbow Incinerator e alguns outros, por exemplo, as Seduction, as joas, demoram muito tempo a crescer. Eu conheço casos de pessoal que tem, de um fórum que estive a ler há pouco tempo, que tem imensas Seduction e Rainbow Incinerator e cresce muito rápido. Isso às vezes tem a ver com a água. Eu não acredito piamente se me vierem dizer que é pela curação ser mais raro ou são mais bonitos que demoram mais a crescer. Isto é a minha opinião. Agora, se isto é verdade ou não, não sei. Por exemplo, os rasta que eu tenho crescem muito rápido. Tenho ali vários pólipos que crescem rápido. Agora, se calhar uma colónia mais feia, mais vagabunda, por assim dizer, todos castanhos, se calhar crescem. Para terem uma ideia precisa do que eu estou a dizer, eu, por exemplo, tenho esta colónia que tu conheces bem, Carlos, que é a Chongbong, roxa, que também temos no nosso aquário. Os Chongbongs aqui têm estado cada vez a perder mais. Eu tive isto já cheio de Chongbongs. Ou seja, eu estou a ter os tais joantos, os de Collector Edition, por assim dizer, os Catarioda, os Rainbow Incinerator, Armageddon 2, os
os LA Lakers, os Fruity Loops crescem muito mais do que os mais baratos, por assim dizer, no meu aquário. Por isso às vezes não é bem assim. O que eu posso dizer também ao pessoal é que a fosfatada tem impacto direto sobre os joantes. Aquela coisa de ter os nutrientes altos e tudo um bocado à vontade, nas joas, os meus não gostam muito. Eu noto quando os fosfatos sobem um bocadinho, que eles começam a crescer menos, a abrir menos, ressentem-se, ficam com uma espécie de queimados pelo excesso de nutriente, nesse caso o fosfato. Por isso, mais baixo, até 0.05, será a melhor ideia. Olha, por exemplo, o Sunny D, que tenho um conhecido que diz que o Sunny D demora muito a crescer, aqui no meu aquário isto explode de Sunny Ds. É verdade. Mas pronto. É verdade. E que outras boas dicas podes dar às pessoas lá em casa para propagação de corais? De zoantes. Ou para, sei lá, lidar com zoantes no dia-a-dia? Uma coisa importante é, antes de irem atrás do que o marketing fala sobre as cores e os nomes dos joantes, os joantes são joantes. Não existem Hyper Radiation nem Blueberry Pie, os joantes são joantes. Comprem colónias que acham boas, façam sempre um dip bom, se não puderem fazer quarentena, por causa dos nudibranquios dos joantos, dessas spiders, todos os bichos que podem vir por aí. Olhem sempre, esta é uma dica importante, para a tal caule, por assim dizer, dos zoantos, a ver se está translúcido quando eles fazem um enchimento com água. Porquê? Porque às vezes nos caules vocês veem pontos brancos e são parasitas, ok? Olhem com olhos de ver para os vossos corais, comprem uma colónia bonita, que acham atraente, primeiro para experimentarem, gastem 20, 30 euros, mas numa colónia boa com 20 ou 30 pólipos, em vez de estarem a gastarem 20, 30 euros por um pólipo só. Podem ter azar, o pólipo pode morrer e pode as coisas não funcionarem bem. Depois aí já vão comprando uns pólipozinhos mais porreiros e vocês aí é que fazem a vossa coleção, por assim dizer, como podem colecionar também os SPS e os outros corais, os LPS, tudo isso. Depois, uma dica porreira é vocês pegam num plug, por assim dizer, onde vêm os joantos, as joas, pegam num plug, moldam um bocadinho de epóxi, ok? Esticam a epóxi bem e colem o plug em cima da epóxi, dando uma formazinha para ficar mais ou menos ao mesmo nível. Porquê? Porque os joantes têm a tendência de se agarrarem a zonas rochosas ou fixam-se principalmente em zonas duras. Não se gostam muito de fixar na areia. Não quer dizer que eles não se fixem na areia, mas quando vocês têm uma colónia que começou numa pedra assim, eles vão se fixando preferencialmente e obviamente vão fixando na pedra. Quando forem para as partes da areia, quando eles começam a sair da zona da pedra rochosa, começam a ter tendência a levantar-se. Tem corrente mais alta no aquário, tudo isso posso-vos garantir que vão levantar uma ou duas pólipos ou uma ou duas pequenas colóniazinhas desse mesmo coral e vai se espalhar pelo aquário. Pode acontecer, isso é bom quando queremos que isso aconteça. Eu, no meu caso, como tenho, eu chamo o coral do Lucas, que é um dos primeiros joantes que tenho cá em casa, que ele tem praticamente 8 anos, ele já está espalhado em todo o aquário. Ele já está aqui, já está ali. Porquê? Porque a colónia já está tão grande, ela vai para áreas onde há só areia e o que é que acontece? Acaba-se por se dispersar. Então, se vocês colarem o plug na epóxi, vocês fazem uma língua com a epóxi e o zoanthus vai tendencialmente começar a crescer por essa língua de epóxi. E depois o que é que vocês fazem? Vocês até podem guardar noutro aquário que tenham em casa. Nós estamos sempre a pensar que o sol está cheio de aquários em casa, é no quarto, é na casa de banho, é na garagem, é só aquário. Não, mas vocês podem pegar, quando ele começar a colonizar, em vez de irem lá cortá-lo e colar com bisturi ou com uma lâmina, vocês podem só partir a epóxi, a língua de epóxi, e já podem colonizar, dar a um amigo, vender, fazer o que vocês quiserem. E podem passar para outro aquário, ou podem pôr noutra zona do aquário. Por muito engraçado que seja, outras zonas do aquário vai dar crescimentos diferentes na colónia, vai dar colorações diferentes e vai dar tamanhos diferentes também da colónia. Muito obrigado, Daniel, pelas tuas dicas sábias sobre os zoantes. Não são nada sábias sobre este aquário. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Faltam aqui algumas perguntas. Olha só, a questão da alimentação. A questão da alimentação. A alimentação é uma coisa que tem que ser estudada. A alimentação também é uma parte importante. Agora, a nutrição, não estamos a falar de nutrição básica da água no ecossistema marinho, de fosfatos e de nitratos. Estamos a falar de nutrição extra. Pós, tipo Referoids, produtos da Tropic Marin, também tem vários para dar. Também dá o zooplâncton, fitoplâncton. Esse tipo de alimento disperso em micropartículas, os joanthus podem favorecer do mesmo.
Agora, eu não tenho, no meu caso, alguns que alimento, eu antes alimentava muito e eles cresciam bem. Eu agora não alimento praticamente e considero que eles cresçam na mesma. Mas isso fica, como há muita marca, a Fona Amarante, tem próprias comidas para palitoas, para zoantes, para LPS e tudo. E essas comidas LPS também moídas e não sei o quê, também dá para pôr. Pá, vocês é que têm que controlar em casa. Se têm os nitratos e os fatos altos, não vão estar a alimentar porque não vale a pena, na minha opinião. Mas pronto. Muito Só para obrigado, dizer isso. mais uma vez, por essas tuas boas palavras sobre os Antos. Resta-me perguntar onde é que os nossos viewers também nos podem seguir, Daniel. Os nossos viewers podem nos seguir no Instagram e no Facebook. E fazer E like. fazer like, thumbs up, como costuma dizer, e pronto. E pronto, E fiquem a subscrevam aguardar o mais canal. vídeos. Liguem as notificações, não se esqueçam de comentar também aqui ou mandarem-nos as fotos com os vossos Zoanthids FPP. É pá, e mandem, desafio aí pessoal a mandar grandes joantes, aqueles joantes mesmo Daqueles, out of the box. daqueles em que um gajo até tem que trocar de cuecas. Mas não é daqueles famosos, exato, mas não é daqueles famosos, é aquelas cores que ninguém viu ainda. Sim. Isso é que eu quero ver. Sim, quero ver isso. Eu quero trocar de cuecas quando tiver essas mensagens, só para que saibam. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Até uma próxima. Eu sou o Carlos, este é o Daniel. Até para a semana.